Bolsonaro. Vamos trazer, porque a gente tem pouco tempo. Tá, vamos lá. Bom dia, pastor Henrique Vieira, seja bem-vindo aqui à TV 247, tudo bem? Oi, gente, bom dia, é um prazer estar com vocês. Bom dia, pastor. Eu vou lhe confessar que eu apelei aos santos e aos orixás para lhe trazer aqui, porque é difícil a sua agenda, viu? Muito obrigado por estar aqui. Tá? Não, eu que agradeço, desculpa aí a dificuldade. Tá, e agradeço desde já, Yara, por toda a intermediação e toda a chateação que eu fiz com ela esse tempo. Mas vamos lá, pastor. O senhor está otimista ou pessimista? Com relação a quê? Ao Brasil e ao mundo. Ao Trump, ao Brasil, ao Lula, a campanha. Eu estou realista e esperançoso, nas palavras de Rubem Alves, de Ariano Suassuna. Veja, a batalha é histórica, num tempo difícil que nós enfrentamos no Brasil e no mundo, que é o avanço da extrema-direita. Eu não queria passar por isso, mas é o que a realidade apresenta. Agora, no Brasil, apesar das dificuldades e do desafio, nós, na minha opinião, estamos bem posicionados e bem localizados para ganhar a eleição, derrotar a extrema-direita nacionalmente, ganhando fôlego com o quarto governo do Lula, para a gente avançar em programas sociais, em políticas públicas garantidoras de direitos, amadurecer a nossa democracia, ter pautas cada vez mais populares e afinadas com as urgências do nosso povo, da classe trabalhadora, e assim poder, na rua, na rede, na militância e no governo, ganhar mais passos para enfrentar e definitivamente derrotar a extrema-direita. Portanto, é um cenário delicado, difícil e desafiador, mas estamos bem posicionados e na luta para que no Brasil a democracia possa vencer. E esse é o seu otimismo para o Rio. Peraí, Davi, só para emendar a mesma pergunta. No caso do Rio, seu otimismo é ainda maior de derrotar a direita? Ou seja, vamos derrotar o bolsonarismo dentro do berço dele? Acredito que sim. O bolsonarismo é muito forte no Rio de Janeiro, é verdade, é o berço, conforme você disse, do bolsonarismo, mas eles estão divididos, eles estão enfraquecidos, cada vez mais nomes da extrema-direita sendo investigados por associação com o crime organizado, que é novidade nenhuma. Eu acho que temos chance de, no Rio de Janeiro, derrotar a extrema-direita. O meu partido, o PSOL, tem uma pré-candidatura ao governo do excelente quadro político, que é o vereador William Siri. Nós vamos fazer uma campanha de apresentação do nosso projeto, da nossa ideia de Estado, sempre reivindicando Lula nacionalmente, e acredito que o Siri vai fazer isso com muita serenidade e pé no chão. Agora, sabemos que o Eduardo Paes, que não representa o nosso programa, não representa o nosso projeto, mas sabemos que ele tem mais condições de ser um candidato que, no final ali, pode derrotar o candidato do bolsonarismo, o candidato da extrema-direita. Então, uma eleição difícil. Eu espero que o PSOL consiga, com muita grandeza, afirmar o seu projeto. O PSOL é um partido relevante, grande, de lastro social e votações muito boas no estado do Rio de Janeiro, com uma bancada incrível na Alerj em Brasília, e o pessoal com muita responsabilidade, reivindicando Lula, vai apresentar o seu programa ao governo do estado. E vamos fazer isso com o pé no chão e sabendo que o Eduardo Paes está por mil razões, assim, já foi prefeito do Rio várias vezes, tem um arco muito grande de alianças, tem condições de derrotar ali o candidato da extrema-direita, que é o Douglas Ruas. Deixa eu agradecer aqui, Marcelo, a Roseli, nossa internauta, está perguntando se o Henrique Vieira está aqui como pastor deputado federal. A gente chama de pastor, mas pode chamar de deputado também, e eu acho que está como deputado, né? Está respondendo aqui as questões políticas, porque estávamos falando de fé antes, né? Ah, sim, sim. Mas está respondendo as questões políticas. Mas queria voltar para o cenário
nacional, antes de falar do Rio de Janeiro. Essa questão do tarifaço, né? O senhor acha que ela prejudica o Flávio e, digamos assim, coloca azeitona na empada do Lula ou prejudica o brasileiro de uma maneira em geral? Queria que o senhor falasse um pouco sobre quais são as consequências políticas desse ataque imperialista contra o Brasil e essa tentativa de dominação. A consequência é negativa para a nossa economia, para setores que dependem da exportação, pode prejudicar a manutenção e geração de empregos. Portanto, o tarifaço, além de injusto, não ter razoabilidade técnica, política, comercial, ele é um fato negativo para a nossa economia e para o nosso povo. Ponto. Agora, fica cada vez mais evidente, e tem pesquisas demonstrando isso, a Quest, por exemplo, que saiu essa semana, que a maior parte do povo corretamente está responsabilizando Flávio Bolsonaro, o núcleo Bolsonaro, por isso. Ou seja, o tarifaço é ruim para a nossa economia, para setores da economia, e pode ter consequência negativa, direta ou indiretamente, para o conjunto da população brasileira. Ponto. O tarifaço não tem razão técnica comercial. Ponto. E vai ficando evidente para parcelas significativas da população que o tarifaço tem a ver com esse ataque do governo Trump à soberania brasileira e uma posição política do governo Trump, que é uma posição de extrema-direita e cada vez mais expansionista, dominadora sobre a América Latina nesse contexto global. Então, vai ficando evidente que o bolsonarismo não tem compromisso patriótico, não tem compromisso com o Brasil, não tem compromisso com o povo brasileiro. Eles fazem lobby nos Estados Unidos, eles são entreguistas das nossas riquezas, das nossas terras raras, dos nossos minerais críticos, da nossa tecnologia. Eles são entreguistas. Eles amam mais a bandeira dos Estados Unidos do que a bandeira brasileira. E também fica evidente que a família que importa para o bolsonarismo não é a família brasileira, ou as famílias brasileiras, dos trabalhadores e trabalhadoras. A família que eles sempre defenderam é a família deles. Então, eles cometem crimes, eles, então, fogem do Brasil e, quando respondem ao devido processo legal, com direito de defesa, que é o correto numa democracia, e depois são responsabilizados, eles então usam dessas armas para constranger o Brasil, constranger a justiça brasileira, para livrá-los dos crimes que eles mesmos cometem. Se o povo vai sofrer, não importa para eles. Se vai gerar desemprego, não importa para eles. Se vai quebrar setores da economia brasileira, não importa para eles. Então, é o inverso do que eles dizem que são. Eles não são nacionalistas, nem colocam o Brasil como prioridade. Eles são entreguistas e colocam eles mesmos como prioridade. É um ciclo do bolsonarismo. O cometimento de crime, depois tentativa de blindagem. Quando são responsabilizados juridicamente, se dizem perseguidos, e então fogem ou fazem lobby no exterior para constranger a justiça brasileira, mesmo que isso prejudique o povo brasileiro. E eu acho que cada vez mais as pessoas estão percebendo isso. Pastor, eu queria pegar a sua posição como pastor político de esquerda, progressista, e saber. Nós falamos de que a direita bolsonarista pode ser reduzida, pode ser modificada. O senhor acredita que as campanhas dos progressistas, incluindo Lula principalmente, mas não só Lula, vai ser mais bem aceita nessa eleição pelos evangélicos? Como que o senhor vê a posição dos evangélicos na eleição de 2026, tanto aqui no Rio como no Brasil? Olha,
Eu vejo da maneira como as pesquisas mais recentes têm demonstrado. Se você pega também a Quest, de abril para cá, portanto, maio, junho, julho, nos últimos 3 meses, a reprovação do governo Lula entre os evangélicos, a reprovação caiu 10 pontos. 10 pontos. O cenário, como um todo, é desfavorável. Também tem que olhar a pesquisa, olhar a realidade. Mas você vê uma... O cenário é desfavorável. O senhor falou Não, o cenário é desfavorável ao Lula ou ao quê? Não. Eu não entendi essa parte. O cenário como um todo no campo evangélico é desfavorável ao Lula. O que eu estou dizendo é que nos últimos 3 meses houve uma queda da reprovação do Lula no meio evangélico, o que é uma notícia positiva dentro de um cenário que permanece desfavorável. Estou só avaliando o que as pesquisas estão nos demonstrando. Portanto, o bolsonarismo ainda ganha do campo progressista no meio evangélico, mas eles não estão no auge deles. Eles estão no momento de derretimento, de algum declínio, de perda de influência, dos impactos negativos relacionados aos escândalos morais e de corrupção envolvendo o próprio Flávio Bolsonaro. Tem algumas lideranças evangélicas também começando a colocar um freio diante desse sequestro da fé das igrejas e do púlpito que o bolsonarismo provocou. Então, o cenário geral ainda é desfavorável. É a realidade e aquilo que as pesquisas nos apontam. Mas a fotografia deste momento é uma fotografia com boas notícias para o campo progressista e para o Lula. Porque você vê o início de um derretimento ou você vê traços de declínio da força do bolsonarismo nesse diverso campo evangélico que não pode ser tratado como um bloco único, todo mundo pensando, falando a mesma coisa. É um cenário ainda desfavorável, mas a fotografia do momento traz boas notícias para o campo progressista e para o diálogo do governo Lula com a diversidade e o caráter popular do campo evangélico no Brasil. Dafni, então eu vou insistir na pergunta, diz assim, precisamos e podemos e conseguimos mobilizar esse povo para ir às ruas? Por exemplo, na discussão agora da soberania nacional por conta do tarifaço. Não era hora de voltarmos às ruas? É o momento de repetirmos a década de 50 e defendermos uma Terrabras como defendeu em 50 a Petrobras? Só acha que tem chance de irmos às ruas? Porque parece para mim que está cada vez mais difícil. Eu concordo com o que você está falando, no sentido de uma pauta de soberania nacional, de controle público e estatal sobre as nossas riquezas, inclusive as terras raras e os minerais críticos. Essa é a minha posição, uma gestão 100% pública para garantir o interesse público, o interesse social, o interesse nacional. Eu realmente defendo isso. Posso dizer que nunca saímos das ruas, fazemos política a partir da rua, do encontro com o povo, da relação com os movimentos sociais, com a base popular, mas eu também concordo com o seu diagnóstico. É uma época muito difícil. O neoliberalismo, o hiperindividualismo, os impactos também das redes sociais na nossa vida, na nossa sociabilidade. São muitas as razões, não dá para discorrer aqui agora, que a rua está mais enfraquecida como espaço de encontro, de organização e de pressão. É verdade, é um diagnóstico do nosso tempo histórico por várias razões. Desde as consequências do neoliberalismo e o seu hiperindividualismo, ou as revoluções tecnológicas na comunicação,
ou até mesmo a própria pandemia e os seus efeitos sobre os espaços presenciais. São muitos fatores, mas a rua continua sendo o nosso trunfo, o nosso chão, o nosso destino, nosso lugar de potência, de encontro, de organização, de pressão. Então, nunca abandonamos, não abandonaremos e temos que apostar mais nessa junção rede, que é um espaço estratégico de disputa de ideias. Estamos aqui agora nos falando online, mas sem perder o lastro do encontro, da presença, da caminhada, do protesto, daquilo que faz a efervescência do encontro. E a rua é esse lugar. Então, concordo com você. Precisamos cada vez mais de rua por pautas justas para gerar pressão na sociedade e ganhar fôlego naquilo que nós acreditamos. Vou chamar de Henrique, porque Henrique é o nome do meu filho, eu adoro esse nome. Vamos lá. Voltando aqui à questão da fé, né? E da pergunta da Roseli. Está chamando de pastor, mas está aqui como pastor, como deputado. E também essa dificuldade de fazer política, enfim. Como pastor e parlamentar, o senhor costuma defender que a fé deve estar comprometida com a justiça social e com a democracia. Só que o cenário dos votos evangélicos, como o senhor disse, é desfavorável, né? Diante desse cenário de campanha eleitoral, qual é o desafio de disputar o eleitorado evangélico sem abrir mão desses valores, direitos humanos, combate às desigualdades, a defesa das instituições democráticas, já que justamente esses evangélicos que estão ditando aí o voto do povo e esse cenário desfavorável estão defendendo quem defende golpe, quem não defende direitos humanos, etc. Então, sem esquecer que o Estado é laico, né? Sim. O senhor sempre fala isso. O senhor e a Daphne gosta muito de lembrar isso também. O Estado é laico. Como fazer esse debate com o Estado laico? Eu sou o criador da Frente Parlamentar em Defesa do Estado Laico e da Liberdade Religiosa, uma frente parlamentar inédita na história do parlamento brasileiro. Eu não faço parte da Frente Parlamentar Evangélica. Não faz sentido para minha militância participar desta frente. Eu defendo a pluralidade de crenças religiosas e a não crença religiosa em nosso país, e o nosso mandato enfrenta firmemente o projeto antidemocrático do fundamentalismo religioso. Eu não sou um pastor que se tornou deputado. Eu sou um deputado que é pastor. Tem uma diferença. Ou seja, eu estou ali como militante, como homem negro, como defensor da democracia, dos direitos humanos, da justiça social, com horizonte socialista, e compõe a minha vida a minha fé em Jesus. Compõe a minha vida a minha prática pastoral. Mas, para deixar bem didático, eu não faço da identidade pastoral algo que deve orientar o meu mandato. Eu estou como deputado e sou um pastor. E estou ali não para defender uma religião, mas para defender a democracia e a classe trabalhadora do meu país, inclusive enfrentando figuras da minha religião que têm um projeto de poder que é contra o povo brasileiro. É importante sempre didaticamente dizer isso. Ontem eu estava num auditório lotado da ABI aqui no Rio de Janeiro, 600 pessoas, junto com o pastor Ed Renekiewicz, num debate sobre fé e o Brasil que nós queremos. Ou seja, eu continuo fazendo a mesma militância. 600 pessoas, a maioria absoluta cristã. E ali, num espaço de formação, a partir dos valores do Evangelho, que é a fé que nos forma, nós estávamos proclamando um país democrático, laico, de pluralidade religiosa, de direitos humanos, de justiça social, de celebração da diversidade. Então, o que nós podemos fazer? Respondendo à pergunta,
a partir do repertório da nossa fé e da sinceridade do nosso coração, dialogar com o nosso povão a partir desse ponto de encontro e conexão que é a mística religiosa, que é o repertório bíblico. Isso é trabalho de base, isso é Paulo Freire. Ou seja, a partir da fé, que é aquilo que orienta a vida de muitas pessoas, fazer um diálogo horizontal sobre o Brasil que nós queremos. É o que eu faço dentro e fora do período eleitoral, numa disputa de sentido, que a fé não deve ser um projeto de poder que provoca hostilidade e medo, mas um testemunho de serviço e compromisso com a dignidade humana, sem nenhum mecanismo de preconceito ou discriminação. E vamos lá, eu sou uma pessoa de esquerda, eu sou um socialista no mundo capitalista neoliberal. Então, assim, remar contra a maré não é exatamente uma novidade, não é surpreendente. Então, eu vou com convicções profundas, independente do cenário, seguindo leal às causas que animam a minha vida e dão sentido à minha militância. Vamos para cima, dia após dia. Pastor, eu vou já fazendo uma reclamação igual a que eu fiz com o Lindbergh. O senhor demora tanto a vir aqui no programa que fica pouco, meia hora, para abordar todos os assuntos. Então, já vou emendar 2 perguntas assim diretas, porque eu sei que o seu tempo está limitado. Primeiro, desistimos das 6x1 nessa gestão, nessa legislatura, ou o senhor acha que ela sai e sai antes ou depois da eleição? Segundo, haverá nas eleições de outubro uma mudança radical nas bancadas do Congresso que permitirá, no próximo governo, se rediscutir essa loucura de emendas parlamentares? Haverá uma mudança radical na escolha dos deputados estaduais para mudar a LERJ, que hoje está dominada pelo crime, segundo todo mundo fala? Quais as suas visões nesse sentido? Não vamos desistir do fim da escala 6x1 em nenhum momento. Vamos continuar insistentemente pautando e agora pressionando Davi Alcolumbre, porque o interesse dele e das pessoas que ele defende, no caso, uma elite brasileira, esse interesse está se sobrepondo ao interesse de milhões e milhões e milhões de brasileiros. Nós temos que aumentar o desgaste sobre o Alcolumbre e o Senado nesse momento. Então não vamos desistir. Se vai pautar ou não, não sei. O Alcolumbre está dobrando a aposta, indicando que não vai pautar. Mas não vamos nos pautar por isso. Vamos continuar insistindo, porque é uma pauta justa, crucial, um ganho histórico para o nosso povão trabalhador. Então, eu não acho que o Alcolumbre tem sensibilidade para escutar o povo. Acho que ele tem uma mentalidade elitista, antipopular, e não está nem aí para as pessoas que estão acordando cedo, dormindo tarde e trabalhando muito na escala 6x1. Mas eu não posso me pautar pelo Alcolumbre. Eu tenho que me pautar pela justiça da pauta e seguir insistindo na rua, na rede e na incidência política dentro do Congresso Nacional. Sobre as bancadas, é uma questão de expectativa. Se vai melhorar ou não, eu não sei. Mas o tema legislativo ganhou fôlego nos últimos anos. E as nossas próprias lideranças têm falado muito sobre isso. O Lula tem falado muito sobre isso. Que não adianta tão simplesmente reelegê-lo, que obviamente é fundamental, mas é preciso ampliar uma bancada democrática, progressista, de esquerda no Congresso Nacional, assim como na LERJ, que você pontuou bem. A gente enfrenta basicamente mafiosos e o crime organizado dentro da LERJ. Ou seja, vamos trabalhar e muito, dia após dia, para ampliar as bancadas democráticas, progressistas e de esquerda na LERJ, meu estado, Rio de Janeiro, e no Congresso Nacional. Porque isso é fundamental para a democracia. Você tocou num tema, me comprometo, a voltar aqui para falar sobre as emendas parlamentares. Um absurdo diante dos nossos olhos, um sequestro do orçamento público, um parlamentarismo informal,
um superpoder do Centrão, desperdício de dinheiro público, ineficiência no gasto público, falta de transparência e controle externo, caminho aberto para corrupção, quebra do pacto democrático, anomalia institucional. É bizarro o que acontece e nós, assim, insistentemente denunciamos isso. O meu partido, o PSOL, foi aquele que entrou com uma ação no STF que derrubou a primeira modelagem do orçamento secreto. Eu fui candidato à presidência da Câmara contra Hugo Mota, obviamente sem nenhuma chance de vitória, mas por que apresentamos uma candidatura própria? Para fazer 2 debates, sobretudo, sem anistia para golpistas, num contraponto a Hugo Mota, e pelo fim do atual orçamento secreto e esse modelo escandaloso de emenda parlamentar. Se você pegar o meu discurso lá no dia, contra Hugo Mota, como candidato à presidência da Câmara, essa era a pauta. Então nós estamos, assim, insistentemente dizendo que o que acontece hoje lá em Brasília é escandaloso. Então eu espero que o nosso trabalho tenha repercussão na rua, na consciência do nosso povo e nas urnas, para ampliar essa bancada crítica, democrática, com sensibilidade popular, com ética pública, para a gente ter mais capacidade de enfrentar essas lógicas elitistas, mafiosas que estão dentro dos espaços de poder, tanto no Rio de Janeiro quanto em Brasília. O Geraldo diz assim: o povo pode limpar a alerge, votem em deputados da esquerda e progressistas, falando aqui da situação do Rio de Janeiro, que é bem complicada, né? A gente espera realmente que o bolsonarismo perca força aqui no nosso estado. Marcelo Auler, está na hora da gente encerrar aqui. Vou passar para você, se quiser falar mais alguma coisa, e já agradecer da minha parte aqui a presença do pastor Henrique Vieira conosco. Bom, eu vou agradecer ao pastor. Eu vou primeiro dar uma explicação aos nossos telenautas. Entrem na página da Câmara dos Deputados e vejam lá que está escrito Pastor Henrique Vieira. O nome, o título pastor, faz parte do nome político dele. Ele se candidata com esse nome. Tanto que a Câmara põe isso lá. Não está Henrique Vieira. Está Pastor Henrique Vieira. Eu não vejo nada demais chamar deputado Pastor Henrique Vieira. É as duas coisas que ele é. E vamos parar com essa perseguição. Não chama de pastor, não chama disso. Ora, é o nome. Eu estou acostumado a tratá-lo assim, respeitosamente. Mas, de qualquer forma, eu vou dizer que eu vou cobrar sua volta aqui. Eu quero fazer um debate sobre emendas parlamentares. Eu acho que nós temos que botar o povo na rua para cobrar o 6x1 e o fim das emendas. E a autonomia brasileira. A questão da autonomia. São temas que nós temos que levar novamente o povo para as ruas. Concordo. Então, fica aí, é só o momento para despedir. O Senado iniciou o recesso, né, e está sabotando, então, o início da discussão da escala 6x1. Obrigada, pastor Henrique Vieira. Fica a palavra com o senhor para se despedir. Só quero agradecer mesmo a oportunidade, me colocar à disposição para retornar aqui. E conforme falei, a identidade pastoral faz parte da minha vida e ela me conecta profundamente com o povo. Ela me conecta profundamente com uma base popular do nosso país. Então, para que as pessoas não tenham qualquer dúvida do meu compromisso com a democracia, o Estado laico, os direitos humanos, a justiça social, o enfrentamento à extrema-direita, o enfrentamento ao fundamentalismo religioso. Agora, enfrentar o fundamentalismo religioso é também dialogar com a religiosidade do povo brasileiro, até para fazer esse contraponto e ajudar a construir uma maioria social em nosso país, em defesa das pautas que colocamos aqui: a soberania nacional, a democracia, a justiça social e por aí vai. Então, é uma identidade pastoral a serviço da diversidade
do Estado laico, do enfrentamento à extrema-direita, e eu acredito firmemente que o meu mandato provou isso ao longo desses últimos 4 anos. Obrigado de coração, um fraterno abraço para vocês. Obrigada. Tchau. Obrigado, pastor. Obrigado. Valeu. Obrigado.